O tema do trabalho é Mercado Financeiro e Racismo Institucional, que foi proposto pelo professor de Finanças Ricardo. Os componentes do grupo são Ellen, Graciele, Letícia, Lohane e Willa. Mercado financeiro. O mercado financeiro é, por definição, um ambiente de compra e venda de valores mobiliários, como ações, opções e títulos. Câmbio, que podem ser moedas estrangeiras, e mercadorias, como ouro, produtos agrícolas, entre outros. Nessa negociação estão envolvidas as diversas instituições que facilitam o encontro entre agentes e regulam e fiscalizam as transações. Racismo institucional. O racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que se baseie em raça, que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos, governamentais, corporações empresariais privadas e universidades públicas ou ainda particulares. A força do racismo institucional está em capturar as maneiras pelas quais sociedades inteiras, ou ainda seções delas, são afetadas pelo racismo, ou talvez por legados racistas, muito tempo depois dos indivíduos racistas terem desaparecido. Esse termo foi introduzido pelos ativistas Stokely e Charles do movimento Black Power no final Racismo do ano de institucional versus 1960. racismo estrutural. O racismo institucional ele é a discriminação que ocorre em instituições públicas ou privadas, que de forma direta ou indireta ela vai promover a exclusão ou preconceito racial. Em empresas, por exemplo, o fato de haver um número muito menor de negros em cargos de gestão é um forte indício de racismo institucional. Já o racismo estrutural, por outro lado, ele é uma forma de discriminação mais difícil de perceber, porque ele é formado por um conjunto de falas, hábitos e situações que acabam promovendo a segregação ou o preconceito racial, sem que as pessoas se deem conta disso. No Brasil, a partir dos meados dos anos 1990, esse conceito começa a ser apropriado para a formulação de programas e políticas de promoção da equidade racial. É na área da saúde que se dá a experiência mais relevante neste campo, desenvolvida no âmbito do Ministério da Saúde e de algumas prefeituras, entre 2004 e 2006, pelo chamado Programa de Combate ao Racismo Institucional, CRI 2006. Esse programa resgata o debate de como o setor público deveria desenvolver as atividades efetivas de combate ao racismo e à discriminação racial de uma forma inovadora. Parte do pressuposto tem que os tratamentos desiguais têm como base as práticas dos corpos funcionais das instituições, e essas práticas devem ser tornadas visíveis, combatidas e prevenidas por meio de novas normas, procedimentos e cultura institucional. Previsto para funcionar por um período de 2 anos, o CRI passou a ser implementado em 2005, por meio de uma parceria entre várias organizações e terminou oficialmente no final de 2006. O programa teve 2 grandes objetivos, que era fortalecer a capacidade do setor público de identificar e prevenir o racismo institucional e fomentar a participação da organização da sociedade civil organizada no diálogo Mercado de cívico-político. trabalho. No mercado de trabalho, os principais impactos do racismo são a desigualdade salarial entre brancos e negros, a maior taxa de desocupação entre negros e a falta de representatividade dos negros em cargos de gestão em empresas de todos os segmentos. A renda mensal dos trabalhadores pretos equivale a 55,8% da dos brancos, segundo dados mais recentes do IBGE. Isso significa que, na prática, o rendimento médio dos trabalhadores brancos foi de R$ 2.999, enquanto o dos pretos ficou em R$ 1.673. Os trabalhadores que se declararam pardos tiveram em 2019 renda média de R$ 1.719 por mês. O valor equivale a 57,3% do rendimento médio dos brancos. Como se não bastasse a diferença salarial, o desemprego entre os negros é muito maior do que entre os brancos. Dados bem recentes, já do período da pandemia, indicam que a diferença entre as taxas de desocupação da população que declara ter a pele preta e a que diz ter a pele branca atingiu, no segundo trimestre do ano passado, o maior nível da série PNAD, que no caso é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua iniciada em 2012.
No segundo trimestre do ano de 2020, a taxa de desemprego geral ficou em 13,3%. Entre os pretos, ela alcançou 17,8%. Entre os pardos, 15,4%. E entre os brancos, 10,4%. A taxa de desemprego entre os pretos foi a que mais cresceu em comparação com o primeiro trimestre, com um aumento de 2,6 pontos percentuais. Além dos dados, devemos considerar que o racismo institucional inibe a diversidade racial nas empresas, o que, consequentemente, inibe também a diversidade de opiniões, de experiências, de Combate ao vivência e a racismo nas capacidade empresas. de A melhor forma de inovação. combater o racismo institucional é a conscientização. É preciso consciência do quanto o racismo está presente no dia a dia das instituições, da forma mais velada que seja. Outra forma eficiente de lutar contra o racismo institucional é adotar ações afirmativas como forma de promover a igualdade racial. Essa estratégia vem sendo tomada por diversas empresas que querem tornar seus processos seletivos mais justos e promover oportunidade para todas as pessoas. Nas empresas, ações afirmativas são programas ou políticas que servem como meio para que as pessoas de grupos historicamente excluídos, como pessoas negras ou pessoas trans, por exemplo, possam ter as mesmas oportunidades de pessoas que não fazem programa de parte desses trainee grupos. apenas para pessoas negras, anunciado pela Magazine Luiza em setembro, é um exemplo de ação afirmativa. Como dizia no comunicado da empresa, o objetivo da Magalu com o programa é de trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados de todo o Brasil no início da vida profissional. O Grupo Carrefour Brasil está fortemente comprometido em lutar pelo combate ao racismo estrutural no país e promover ações afirmativas para a inclusão social e econômica de negros e negras na sociedade. A morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos espancado por 2 seguranças de um Carrefour de Porto Alegre, é um exemplo de que o público e o privado do Brasil estão por vários meios consociados na prática de violência e abusividade programada contra pessoas negras. A empresa afirmou ainda que nos últimos dias tem se reunido com especialistas e entidades representativas da causa para compreender e aprender sobre como atuar de forma concreta na luta contra a discriminação, incluindo outros públicos, além da população negra. Assim, a organização acredita poder evoluir e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Vale dizer também que na Bolsa Brasileira, em forte alta no mês de novembro de 2020, a Carrefour foi a ação mais desvalorizada, com queda de 5,35%. Além disso, o Fundo Inicial para Promover a Inclusão Social e Combate ao Racismo teve aporte inicial de 25 A gente milhões. pode entender que a presença do racismo como uma prática social, ela representa um obstáculo à redução das desigualdades raciais, um obstáculo que ele só pode ser vencido com a mobilização de esforços de cunho específico. Assim, a implementação de políticas públicas localizadas, capazes de dar resposta mais eficiente frente ao grave quadro de desigualdades raciais que existe em nossa sociedade, ela apresenta-se como um requisito na construção de um país com maior justiça social. A ausência do Estado, em alguns casos, e a baixa qualidade do serviço e dos atendimentos prestados pelas instituições à população negra em geral são sinais explícitos do racismo institucional, a partir do qual essas instituições operam historicamente. O constante quesito por dados desagregados e por indicadores capazes de expressar aquilo que cotidianamente vivenciam, a população negra não é recente, pois ela já percorreu um longo caminho e já se sofisticou ao extremo.